Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol para você acompanhar na Conmebol Libertadores lances ao vivo. O link está na descrição do vídeo, você faz o download e acompanha aí tudo na palma da sua mão. É verdade que o Flamengo não tá ajudando, né? Não tem tantos lances bons assim do Flamengo para você poder acompanhar no aplicativo, mas de qualquer forma, se você não quiser perder nada da Conmebol Libertadores, você pode acompanhar os lances ao vivo aí com o OneFootball, tudo aí na palma da sua mão e o melhor de tudo que é de graça, né? Bom, vamos falar aqui, na verdade tem um contraste, né? Sobre as falas do Sampaoli, sobre as falas do Filipe Luís, a gente vai trazer, vai intercalar, fala de um, fala de outro, e a gente vai ver que não faz o mesmo sentido, né? Parece que divergirem de algumas opiniões, de alguns achismos, de algumas interpretações sobre o Flamengo. Pedi só pra você deixar o seu like, que é muito importante aqui pra gente, também se inscrever pra acompanhar aqui as notícias, as informações, análise e opinião sobre o nosso Flamengo. Então não se esqueça aí de apertar o inscrever-se, seja muito bem-vindo. Pra começar, vamos falar aqui com uma frase do Filipe Luís, em seguida a gente traz do Sampaoli, a gente vai fazer esse ping-pong. Após o jogo, desse empate, né, xoxo dessa partida indolente do Flamengo contra o Nublense no 1-1, o que o Filipe Luís falou, abre aspas, no Flamengo a gente tem a mania de querer resolver o futuro no início do ano, tendo todo o ano pela frente. Quando eu renovei ano passado, falei para o Braz e o Spindle que o meu objetivo era que eles me chamassem para renovar no outro ano. Meu objetivo é lutar por uma vaga no time. Eu amo o Flamengo. Se eu não ficar no Flamengo, eu não vou mais jogar futebol. Filipe Luís havia sido perguntado, né, sobre a sua renovação de contrato, sobre o seu futuro, e ele vai indicando isso. Falando sobre renovação de contrato, falta um jogo. Um jogo para o Davi Luiz completar 20 jogos, no mínimo 45 minutos, e assim conseguir essa renovação automática, né, que vai até o final de 2024. Então falta um jogo, tá? Este foi o 19º, então faltando ali um jogo pro Davi Luiz cumprir essa meta, assim ali como o Filipe Luís, ambos tiveram um contrato renovado e o Davi Luiz teve esse asterístico. Se ele completasse 45 minutos, 20 jogos, já teria uma renovação automática por mais um ano, beleza? Sampaoli. O Sampaoli acaba falando na entrevista, e aqui eu acho que passa um pouco uma certa demagogia, não faz sentido muito que o Sampaoli fala e a gente acaba vendo algumas das suas predileções. Ele fala sobre... É como se fosse aquele rapaz, aquela moça que quer emagrecer e tá comendo hambúrguer e pizza, mas no discurso ele fala que quer emagrecer. O Sampaoli fala, precisamos de mais intensidade no ataque, mais verticalidade. Sempre digo a mesma coisa, temos pouco tempo, jogos muito próximos e seguidos. Precisamos manter a intensidade em tantos jogos. É complicado, não tivemos a mesma intensidade do contra o Fluminense, porque nos cansamos muito. E aqui já começa a dar uma palavra do Sampaoli sobre uma questão física, que acaba virando uma certa polêmica, porque o Filipe Luís acaba também sendo perguntado e fala sobre isso na zona mista. Por que fica um tanto que não faz sentido? O Sampaoli fala muito sobre intensidade, fala na ocasião sobre a falta de verticalidade, falta essa profundidade no ataque, e aí ele tem que ser visto, a gente já tem reparado isso, não é de agora. Pedro, Gabigol, às vezes a ausência do Pedro no jogo do Flamengo, o que está acontecendo, por que ele não está inserido no jogo do Flamengo, por que o Flamengo não está inserido no jogo do Pedro, o que está acontecendo ali, fica fora do jogo, fica ausente, aí entra o Gabigol e o Gabigol não está dando a profundidade. Fato que tá faltando essa profundidade, tá faltando esse ataque ser mais efetivo, ser mais acionado. E aí passa por uma questão de verticalidade, o Flamengo não consegue ter tanta verticalidade, não tem tanta profundidade, em alguns momentos é ultrapassagem pelos lados, a gente não vê jogadas de ultrapassagem, às vezes fica um time muito fixo, um time muito engessado, com uma baixa intensidade. O que ele fala é verdade, o jogo do Fluminense acaba se tornando até então uma certa exceção, porque foi uma outra rotação, de uma outra intensidade, o Flamengo até então, desde aquela partida, não conseguiu replicar. Agora, a grande questão é que o Sampaoli fala isso e faz outras coisas. Por quê? Ele fala da intensidade, ele fala desse jogo mais vertical e ele vai apostando no Vidal. Então, assim, é aquele rapaz, né, que tá, pô, eu tô querendo emagrecer, mas o cara enche a barriga de pizza. É o Sampaoli. Ele quer intensidade e aposta no Vidal, quer um time mais vertical e aposta no Vidal, quer um time mais rápido e aposta no Vidal. Não dá pra entender. Então, assim, o discurso não bate muito. E aí, quando ele fala sobre muito o time cansar, inclusive ele vai enfatizar mais uma vez sobre isso, o Filipe Luís é perguntado sobre esse aspecto do que tá faltando pro Flamengo. Olha a análise do Filipe Luís, em seguida vamos para a análise do Sampaoli. O Filipe Luís acaba falando que, abre aspas, a gente se complicou sozinho. Temos 2 jogos em casa e precisamos nos classificar.
Temos que corrigir esses erros técnicos e táticos, porque não é físico. Segundo o achismo, então, do Filipe Luís, apesar dele mesmo ter passado por problemas físicos, na interpretação dele, ele acha que o Flamengo não tem problemas físicos, que o problema são técnicos e táticos. Ou seja, alguns desses problemas passam ali pela comissão do Flamengo, passam pelo São Paulo, porque é de uma questão um pouco mais tática. Evidente que problemas técnicos também são dos jogadores, mas enfim, ele tira a questão física. E o Sampaoli não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez, ele repete mais uma vez e ele é perguntado sobre o problema físico, esse então suposto problema físico, ele confirma e acrescenta: sim, o time está tendo alguns problemas físicos em relação ao que penso que o time tem que ter, em relação à intensidade, tem relação com fadiga, com queda de rendimento, lesão, é um processo, quero muito mais. E aí, o que acontece? O que o Filipe Luís fala tem uma relevância, por quê? O Filipe Luís é um jogador já experiente, um jogador que conquistou títulos, ídolo de grande parte da torcida do Flamengo, vencedor, etc. E que a gente sabe que ele é um dos líderes do elenco do Flamengo. Ele é um dos líderes do elenco do Flamengo. Então, quando o Filipe Luís tem um posicionamento como esse, uma análise como essa, tem relevância. Não é um jogador qualquer que o que vai falar ali é tão pouco... Deve ser, inclusive, relativizado. O Filipe Luís não entra nesse critério. Como o Filipe Luís falou que era muito difícil esquemas passados, um aspecto mais de complexidade, que tinha influência no vestiário, mudando o horário de treinos, havia sempre esse diálogo. Ele fazia parte de um grupo de jogadores que é muito influente dentro do elenco do Flamengo. Alguns saíram, a grande maioria, inclusive, acabou saindo, mas ele é um jogador, então tem muita relevância. E o discurso dele que vem completamente diferente do que traz o treinador, ele sendo um dos líderes do grupo, é essa distorção de visão dos problemas. Ela tem uma enorme relevância e é muito significante pro Flamengo. Já pro Sampaoli fala sobre um aspecto físico, né? E aí ele vai falando a intensidade, passa diretamente por isso, que não é o que ele tá querendo e tal. E como o Sampaoli já tem vários traços. O que eu acho curioso nesse debate, né? Nessa distorção de uma visão do outro é que, na minha opinião, a gente deve e precisa acrescentar o aspecto também comportamental. Né? O São Paulo não fala ainda sobre isso, o Filipe Luís obviamente não vai falar, mas também sobre o aspecto comportamental e o aspecto de seleção de comportamento, né? Eu acho que esse critério, o grupo do Flamengo, ele já tem mostrado esse histórico, ser muito criterioso para fazer determinados, né, comportamentos. A gente vê uma certa indolência, muitas vezes, mas indiferença. Então, assim, é muito criterioso. A gente observa isso de jogo para jogo, a mudança da chave. Então, assim, além disso, mas o Filipe Luís, como um líder do grupo, não reconhecer que há um problema físico, ou melhor, ele tirar o problema físico, dizer que é técnico e tático, e o seu treinador ficar martelando a cada pós-jogo, né, a cada final de semana, a cada jogo na semana, que tem a questão física, esse conflito. Vamos lá, vamos esperar os próximos capítulos. Um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.